E aí, você já pegou a sua água de coco para assistir a esse vídeo? Porque nós vamos falar de uma novela de Manuel Carlos que passou na televisão aberta em 2003, chamada Mulheres Apaixonadas, que acabou de ser reprisada no Viva. Eu estou atrasada com esse vídeo, porém vida que segue. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Água de Coco, por quê? Eram novelas que mostravam o cotidiano de pessoas riquíssimas que moravam no Leblon, que tinham mansões, carros de luxo, dinheiro infinito, enfim, vamos lá. Maneco era um escritor que gostava muito de levantar bandeiras sociais, os famosos merchants sociais. E alguns que ele usou nessa novela, Mulheres Apaixonadas, foi a questão do alcoolismo da professora Santana, o maltrato aos idosos, que a Doris maltratava muito os avós dela, sem necessidade, só porque ela queria ter o quarto dela de volta, e os avós estavam morando na casa dos pais dela e precisavam do quarto, e ela teve que dividir com o irmão, porém, enfim. A luta contra o câncer de mama da Hilda, que era uma das 3 irmãs do centro da novela. Relações homoafetivas e a homofobia. A relação homoafetiva que tinha nessa novela era o casal, a Clara e a Rafaela. E a homofobia era a Paulinha, que o tempo inteiro atacava as duas, e sendo que elas eram adolescentes e tudo mais. O preconceito com pessoas de classe mais baixa era a mãe do Cláudio, que era filho do Dr. Onofre, um dos médicos mais famosos, mais bem conceituados da novela, e a Marta, que era a esposa, sempre desfazia de pessoas que eram pobres. A violência urbana, que foi até a morte da Fernanda, mãe da Salete. Transtorno borderline, que era a Heloísa em relação ao Sérgio. A Heloísa tinha uma obsessão pelo Sérgio fora do normal, e eu não sei se já em 2003 usava essa expressão transtorno borderline, que são pessoas que amam demais, em excesso, ao ponto de chegar em obsessão. A normalização da diferença de idade entre os casais. Nessa novela mostrou o romance da Luciana com o César, que era muito distoante. O César devia ter 55 anos e a Luciana devia ter 20. A Lorena com o Expedito. A Lorena também já era a mulher mais madura, mais experiente. O Expedito era um garoto bem novo, tinha idade dos filhos dela e tudo mais. Não lembro se tinha mais algum casal com essa diferença de idade toda não, porém queria mostrar que isso era normal, super aceitável, não tem problema uma mulher muito mais velha com um rapaz mais jovem, e também não tinha problema um homem muito mais velho com uma moça mais jovem. E também a questão da violência doméstica, que foi a Raquel, professora de educação física, que apanhava do Marcos, que era o marido dela. Ela chegou a fugir de São Paulo, vindo para o Rio de Janeiro para fugir dele, só que aí ele conseguiu encontrá-la de alguma forma, e continuou todo esse ciclo violento. O núcleo de uma novela eram uns adolescentes numa escola, a Escola Ribeiro Alves, também chamada de Era. Aí tinha aquele uniforme bonitinho que parecia até uma imagem do Pac-Man. E nessa escola tinham uns adolescentes super ricos, né, em sua maioria, já que era uma escola particular. A escola parecia um clube, tinha uma piscina que os alunos podiam usar à vontade, não é mesmo? E nessa escola a gente vê os dramas familiares de alguns personagens, aí seus pais, questões sociais e ética, o tempo todo, como eu falei nesse vídeo da novela Por Amor, o tempo inteiro eles debatendo o preço das coisas no mercado, questões políticas que estavam em voga na época, por exemplo, desarmamento. Tiveram passeatas em prol do Brasil sem armas. Eu tinha 10 anos de idade nessa época, mas eu lembro desse movimento. Eu lembro que teve o plebiscito também, que a população escolhia se tinha que desarmar ou não as pessoas. Então era uma novela já com esse propósito bem social. Inclusive leis foram criadas a partir da novela, a lei do Estatuto do Idoso, e Maria da Penha foi desenvolvida através dessa novela também. Então teve assim a sua importância. A novela, como eu bem digo, é um produto inútil, apenas de entretenimento, se você souber olhar com outros olhos. Eu vou falar sobre romances que não fazem sentido nenhum nessa novela. A Raquel com o Fred. Gente, o que uma mulher de 30 e tantos anos, 35, vai enxergar num garoto de 17? Não faz sentido nenhum, a cabeça é outra, as aspirações de vida de ambos são diferentes, a fase de vida é diferente, não tem sentido um garoto. Pode surgir desejos, tal, uma atração, mas agora um relacionamento, eu não sei. A Luciana com o César. O César era aquele médico todo poderoso, super aspirado pelas pessoas, admirável pela sua competência profissional. Só que na área afetiva ele era o típico pegador.
Ele fazia questão o tempo todo de ressaltar como ele era desejado pelas mulheres por causa de seu status, por causa de sua beleza. E a Luciana era uma moça nova, estava começando a vida agora, e ela tinha a grande paixão da vida dela, que era o Diogo, seu primo. Era melhor ela ter ficado com o Diogo do que ter ficado com o César. Isso aconteceu no final da novela, mas ao longo da trama eu ficava assim, não tem sentido, esses dois andavam de mãos dadas. Eu posso estar sendo preconceituosa, sim, mas é muita diferença de fase da vida, e ainda mais que ele fazia questão o tempo todo de esfregar na cara de todo mundo que como ele era o pegador, como tinha mulheres correndo atrás dele o tempo todo. Isso não me agrada em nada. A Silvia, mãe da Marina com o Caetano, a Silvia era uma mulher casada, infeliz no casamento, ela fazia questão de falar isso o tempo inteiro, que ela e o marido Afrânio e o Manuel Carlos, com esses nomes desses personagens, e Marta de rir também, Afrânio, olha só que nome idiota. A Silvia e o Afrânio, que o tempo inteiro ficavam indiferentes, morando na mesma casa, nem amigos eles eram mais, eles não eram nada, eles eram apenas duas pessoas que dividiam a mesma casa. E a Silvia começou a ter um romance com o namorado da empregada, o Caetano, que depois a gente veio descobrir que ele era casado com a Rosinha, que trabalhava na escola. Tinha essa namorada, a Shirley, que era empregada da Silvia, e depois ainda ficou com a Silvia, se bobear, ele tinha mais outras amantes por aí, e ele nem era bonito. Pra ele seduzir a galera, ele só fazia isso aqui, ó. E as mulheres já ficavam, Caetano, ai, meu. O Theo com a Laura, que era o Tony Ramos, com aquela atriz, que eu esqueci o nome, que tinha o cabelo Chanel. A Laura foi noiva do César no início da novela, porque tinha sido amante de quando o César era casado com a mãe dos filhos dele. Depois ele simplesmente descartou a Laura pra ficar com a Luciana. A Laura ficou a novela inteira girando como um astro ao redor do César. Tipo assim, oi César, se você ainda me quiser, eu estou aqui à sua disposição. Aí na última semana da novela resolvem que o Theo e a Laura iam ficar juntos. Não entendi por que o Maneco fez isso, porque ele matou a Fernanda pra isso. Eu não sei por quê. Como diz a galera na internet, Maneco, eu nunca vou te perdoar por ter matado a Fernanda, tá? A minha maior alegria quando eu comecei a assistir a novela era pensar que a Fernanda e o Theo iam acabar juntos, descobrindo que os filhos eram todos dele, tanto a Salete quanto o Lucas, porém não foi isso que aconteceu. O Maneco mais uma vez destruindo o final das novelas. A Estela e o Padre Pedro, embora esse casal não faça sentido nenhum, foi legal porque finalmente a Estela conseguiu ficar com esse padre, porque ela perturbou ele a novela toda, seria até injusto ela não ter ficado com ele. Ela conseguiu tirar ele da vida santa, da vida católica. Ele fazia todas as missas da novela, todos os batizados, só tinha ele de padre nessa novela. Aí quando ele abandonou a batina, surgiu um outro padre, que parece que o ciclo ia se repetir, porque a Doris também gostava dele, enfim, né? A Doris estava numa fase mais good vibes, vamos ser boas e tal. Então, de repente, a Doris conseguiu desvirtuar esse padre depois também. O Carlinhos com a Zilda. O Carlinhos era o irmão mais novo da Doris, também morava no Leblon, só que a família não tinha lá grande dinheiro não, então era uma choradeira de dinheiro a novela toda, que a Doris queria comprar uma coisa, não tinha dinheiro, o Carlinhos queria comprar um negócio, não tinha dinheiro, os avós, né, os pais, o Carlão, quero fazer não sei o que, não tem dinheiro. E o Carlinhos tinha essa empregada em casa, a Zilda, e a Zilda o tempo todo falando que tem um namorado PM, que era mal, matador, não sei o que lá, e o Carlinhos assediando ela. Não chegou a ser necessariamente um romance, mas também não fazia o menor sentido a Zilda ter entregue seu corpo para ele. Enfim, a Marina com o Expedito, porque a Marina era nora da Lorena e a Lorena namorava o Expedito. Aí a Lorena incentivou o Diogo, o filho dela, a terminar o casamento com a Marina, e a Marina pensou, então vou me vingar dela, vou pegar o namorado dela. E ela conseguiu ficar com o Expedito de uma forma muito inusitada, simplesmente, oi Expedito, vem cá me dar um beijo. Aí foi, deu um beijo. Aí eles ficaram juntos no final da novela, e o Expedito ainda tentando conquistar a Lorena de novo. Os finais dos personagens que eu menos gostei poderiam ser melhor, porque o Maneco, ele é o rei de estragar o final de suas próprias novelas. A Paulinha se deu bem, depois de ter maltratado os pais a novela toda, que a mãe dela ainda chegou a voltar no final.
E o pai, a novela toda: oi minha filha, construí as coisas pra você, não tenho muito dinheiro, mas o que eu tenho eu posso dividir com você. E ela destratando o pai na frente dos outros, fazendo piadinhas homofóbicas, provocando situações que poderiam ser evitadas para evitar conflitos, porém ela nem aí. E ainda assim no final ela ficou com o Rodrigo, ou seja, um menino rico, irmão de sua melhor amiga. Então ela conseguiu, de uma forma indireta, ficar com todo o dinheiro que ela queria. A Helena com César, a mesma coisa que eu falei sobre a Luciana, eu falo sobre a Helena. Tudo bem que não tem a diferença de idade, só que a Helena merecia alguém melhor, porque ela foi casada com o Theo, deu errado, o Theo traiu ela, teve 2 filhos fora do casamento, ela só foi descobrir isso depois, mas ela manteve aquele relacionamento ali por anos. Ah, porque eu não tô feliz, então eu terminava, voltava, ou seja, verdadeiro relacionamento ioiô. Dá certo? Não. No final da novela, a Helena e o César se casaram, eu fiquei tipo... pra quê? Não precisava casar, mas tá bom. A Heloísa podia ter se reerguido, ela fez os tratamentos, ela participou dos grupos de apoio, ela tinha que ter esquecido o Sérgio fez muito mal pra ela. Primeiro que ele sabia que ela não gostava de certas atitudes que ele tinha com outras mulheres e ele fazia do mesmo jeito, tipo assim, sua opinião não me vale de nada. Tudo bem, ela tinha aquele distúrbio, aquele desequilíbrio, que ela atacou ele com uma faca, ou né, as roupas dele com a tesoura, mas ele não ajudava ela em nada, nada. Então ela tinha que ter, tipo, ter melhorado antes e olhado pro passado e falado: cara, eu não precisava de ter me submetido a isso e ainda ter arrumado um outro homem muito mais bonito. Mas não foi isso que aconteceu. Ela ficou sozinha, no final só chegou no Sérgio e falou: olha, você fica tranquila aí que eu não vou te perseguir mais, nem vou te atacar, eu vou simplesmente esquecer que você existe. O Fred ter morrido acabou com o meu coração. Não precisavam ter matado o garoto, gente, ele era tão bonitinho, não precisava disso, era só ele e a Raquel terem tido uma briga qualquer. A intenção, igual a galera na internet falou, era ele ter morrido como se fosse um herói, morrido pra defender a Raquel e tudo mais, mas ele pagou com a vida a ignorância que ele teve por causa do Marcos, ficar ameaçando ele ter ignorado as ameaças, enfim. Porém, pro romance da Raquel e do Fred ter acabado, era só colocar os dois morando juntos, não ia durar 2 semanas. Era só isso. Não precisava ter matado o garoto, não. Foi um clima muito triste. Poxa, véspera de formatura matar um menino, a escola ficou num clima pesadíssimo, todo mundo com cara de tristeza nas fotos. Poxa, Maneco, por que você fez isso? A Doris também poderia ter tido um final mais trágico, porque ela maltratou muito os avós dela por causa de um quarto. Aquela surra que ela levou no hotel do pai dela foi, ó... foi chique, foi legal. Eu não sou a favor de violência, eu acho que tem meios melhores de resolver problemas, mas a Doris estava precisando, porque ela estava indo para um caminho muito errado da vida dela. Então foi muito legal o Carlão ter tido todo esse trabalho ao longo da novela para tentar corrigir a própria filha, mas eu acho que ela devia ter terminado tipo cuidadora de idosos, empregada doméstica, alguma coisa assim, pra ela aprender que a vida não era do jeito que ela tava pensando. E a Leila, que se humilhou a novela toda pelo Rafael e ficava dando muito poder pra Lorena, chamando ela de poderosa, mostrando ciúme, fazendo carinha feia quando a Lorena chegava, provocando ela. Não, Leila, vamos erguer isso aí. Você participava do Mada junto com a Heloísa, não precisava ficar aceitando as migalhas de afeto que o Rafael te dava, não. Pelo amor de Deus, vamos lá, não pode ser assim, não. Os finais que eu mais gostei, ela ter ficado com o padre, porque embora seja um romance sem sentido, como eu já falei lá atrás, foi um romance bom pra Estela, porque ela tava vivendo uma vida de ostentação muito vazia, toda hora bebendo champanhe, gastando dinheiro, com carro de luxo, com roupa. Quando ela foi convivendo com o padre na expectativa de conquistá-lo, mostrar pra ele que ela tinha essa capacidade de conquista e tudo mais, ela foi percebendo que não precisava de todo esse dinheiro, de todas as joias, carros e tudo mais, se descobrir como uma pessoa melhor. E o Marcos ter morrido foi pouco. Antes ele tinha que ter sofrido mais. E o Marcos era uma questão curiosa, né, cara? De onde vinha todo aquele dinheiro que ele tinha?
Ele tinha tempo de sobra pra ficar andando atrás da Raquel e do Fred, ele não trabalhava, não? Não entendi isso também, não? Gostei da Salete ter sido descoberta filha do Theo, só que eu achei que o Maneco acelerou demais, podia ter descoberto uns dias antes, no penúltimo capítulo, pra gerar mais aquela emoção e tudo. Só que aí foi na festa de formatura que a Laura chegou e entregou pra ele o resultado dos exames de DNA, que era o pai das crianças, e aí depois quando a avó, aquela avó chata da Salete, foi tentar mostrar que ela tinha o poder da situação, o Theo só falou pra ela: não, dona Inês, agora eu sou o pai dela, tá aqui o DNA, então agora ela vai ficar na festa e vai embora só quando eu quiser, porque agora a Salete é minha filha. Poderia ter explorado mais. A Santana e o Lobato finalmente juntos, finalmente a Santana curada do alcoolismo e o Lobato ali do lado dela dando apoio. Ele era o cara que ela queria, né, gente? Então não tinha nem por que não ficarem juntos. A Lorena, que sofreu por causa do Expedito, o pessoal no Twitter não gostava da Lorena, eu gostava, eu achava ela uma mulher muito interessante, muito forte. A Suzana Vieira, como sempre, né, dando show de atuação. E aí o Expedito fez aquela talaricagem com ela, ficando com a Marina, aquela menina chata, totalmente desequilibrada emocionalmente. E aí no último capítulo ela conhece ninguém mais, ninguém menos que Reinaldo Giannichini em 2003, todo bonitão e tal. E aí eles dois começam a conversar ali e você já percebe pelo teor da conversa que vão tomar outros rumos, vai surgir um romance novo ali, causar inveja nas novinhas, é isso mesmo, tá mais do que certo. Agora chegou o momento das ressalvas honrosas. A primeira é a trilha sonora maravilhosa que o Maneco sempre arrasa nas músicas, nas novelas, os efeitos sonoros também, muito bacana, dava um clima nas cenas. Muito boas mesmo, adorei. Tenho todas as músicas praticamente baixadas na minha playlist pessoal. Os looks ano 2000 super nostálgicos, calças de cintura baixa, roupas com cores quentes, rosa, vermelho, laranja, remetendo muito assim a questão infantil, as roupas da Vidinha. Então você olha e fala: meu Deus, o que é isso? De que creche essa criança saiu? Porém, filha de rico pode usar o que quiser, ainda mais era 2003, uma outra época, mas os visuais eram top. Aquele cabelo da Estela então é maravilhoso. Ah, e a ressalva, como eu já bem fiz também de uma maneira indireta, foi a Suzana Vieira e sua atuação como Lorena. Pra mim foi a melhor, aquela energia que ela tem de mulher rica e elegante. Embora o pessoal no Twitter não goste da Lorena, ela recebeu carinhosamente o apelido de palestrinha, de tanto que ela ficava tentando dar lição de moral nos outros, mas eu gostava dela, eu achava ela uma mulher alta astral. E aqui agora vão as menções honrosas aos piores personagens da novela, que vai quase todo mundo, porém, né, vamos lá. A Ana, mãe do Expedito e da Edviges, nossa, que mulher insuportável. Em Por Amor também, ela era chatíssima como a mãe do Nando. Aquela atriz ficou marcada como a mãe pobre, que acha que os filhos têm que ser pobres também, e se eles se envolvem com uma pessoa rica, ai, não, isso vai dar errado. Nem tenta dar um apoio, um incentivo, sabe? Ai, coisa chata. E quando ela aparecia, eu já fazia aquela cara tipo: ai, que saco, sai daqui. A Doris, com a Vidinha, com aquela coisa tipo: ai, eu quero ficar com o Sérgio, mesmo ele sendo casado com uma mulher maluca que ataca os outros com uma faca, que corta as roupas com a tesoura. Mas eu vou brincar com fogo, eu quero mexer com o perigo. E a Lorena avisando, o Rafael avisando, e ela lá nem aí pros pais. Ainda se deu bem, ela ainda ficou com o Sérgio no final. Ainda se juntava com Doris, com Estela. Ixi, não rolou não. A avó da Salete, que eu não preciso nem falar, né? Que tudo pra ela era dinheiro, não sei o que, dinheiro. Aí foi atrás da Fernanda querendo dinheiro, sabia que ela tinha a poupança da Salete, queria esvaziar tudo. Quando a Fernanda morreu, se mudou pro apartamento pra perturbar a Vilma, perturbar a Salete, tudo querendo dinheiro. Se o Theo quisesse levar a menina pra tomar um sorvete, teria que pagar. Enfim, a vida daquela mulher era extorquir os outros. Muito chata, muito pessimista. A Marina, uma coisa que eu achei muito nada a ver, ficar usando o mesmo apelido que ela usava com o ex-marido no atual, só porque o nome do ex-marido era Diogo e o Expedito. A Tereza, que o tempo inteiro queria fazer tudo que a Luciana fazia, queria ficar com o que a Luciana ficava, ou seja, ela queria ser a Luciana, com aquela cara, aqueles olhos assim de cobra dela. César, que eu nem preciso falar nada, eu já falei mal dele o vídeo todo. O Cláudio, eu achei ele muito idiota, porque no começo tava tão bonitinho ele e Edviges, no romance bacana, ela querendo se preservar pro dia que ela tivesse segurança em ter a primeira relação sexual dela, porque ela estava no direito dela. Tudo bem que o Cláudio respeitou, só
porque chegou aquela gracinha que ficava se esfregando nele e ele sabia quais eram as intenções da menina e mesmo assim ele foi dando corda. Aí devia falando, eu não gosto que você faça isso. Ai, não tem nada a ver não, ela é só minha amiga. Vai nessa de amiga aqui, ó, a amizade na sua cara. A Gracinha engravidou, ela percebeu que fez uma besteira, porque pra você ter um filho de um cara, você tem que ter certeza que ele vai ser um bom pai pro seu filho e que vai te dar assistência também. Ele simplesmente negligenciou a gravidez. Tipo assim, eu fiz o filho mesmo, mas se precisar de dinheiro eu te dou, eu te dei um apartamento, mas o mais importante, que era o apoio psicológico, ele não deu. Só porque ele não gostava dela, mas problema, você fez o filho que você quis. A Marta e a sua soberba sem limites, que a Marta é a mãe do Cláudio, ela ficava a novela toda assim. Ela o tempo todo se tratando da Edviges, porque era filha da cantineira, e da Gracinha, porque era filha da empregada. A Rosinha, chatíssima, que às vezes queria passar como a diretora da escola, sem ser nada na escola, ela era apenas uma funcionária comum. Mas ela às vezes queria mandar nos outros, dar ordem, ela atacava a Raquel o tempo inteiro sem necessidade, afinal não virou nada, bem feito. O Marcos, com aquela ironia toda dele, aquilo me irritava demais, aquelas músicas clássicas. Eu não sei por que tinha que pôr música clássica, tanto César quanto Marcos em momentos críticos que não condiziam com a realidade do momento. Eu achei isso muito nada a ver também. A Doris devia ter apanhado do Marcos sim, pra ela ver que dinheiro não é tudo. Um dia ela com o Marcos lá no hotel e ele recebendo intimação por agredir a mulher, em vez dela correr dele, tipo, ele é um agressor de mulheres, ele bate nela e também vai bater em mim. Não, ela ficou lá com ele. A tia Alzira no começo da novela, nossa, ela era muito chata, ela avacalhava a Estela demais, ela o tempo todo falando coisas negativas e tudo mais, aí depois até que ela ficou legal. Por último, foi a Edviges, que ela em si não era chata, ela era uma menina até legal, bacaninha, só que ela querer criar o filho da Gracinha, pra mim, foi demais, né? O meu namorado engravida outra mulher. A mulher quer fazer um aborto porque viu que fez besteira. Só que aí eu vou virar pra mulher que o meu namorado engravidou e vou falar assim, não, me dá seu filho aqui que eu quero cuidar. Isso não faz sentido nenhum. Concluindo, hoje em dia algumas coisas envelheceram mal porque a realidade é outra. Os debates já são diferentes. Muitas coisas a gente vê hoje em dia como machismo, na época não era. Porque muitas vezes a novela, ela é publicada e ela vai até o final, é porque o público aceita aquilo. Então, se essa novela na época foi um estouro de sucesso, é porque na época a cabeça das pessoas aceitavam essas coisas. Hoje em dia, se fosse uma obra original, eu acho que a repercussão já não seria tão positiva como foi em 2003. Porém, as coisas mudam, as pessoas são diferentes, as idades, o contexto histórico, tudo é diferente. Precisava de falar sobre essas questões. Eu espero que vocês gostem. Um abraço, um beijo e até mais. Tchau!